Wellington Silva, Fernando Pacheco e uma informação boa para o Odair Hellmann. Todo mundo liberado praticamente para poder jogar o clássico contra o Botafogo. Vamos falar sobre isso nesse giro de notícias. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista e sou tricolor. Este daqui é um giro de notícias, mas com uma pitadazinha assim, é só aquele chefe lá fazia, né, um negocinho assim, de análise também. Afinal de contas, o Wellington Silva e Fernando Pacheco estão liberados para jogar pelo Fluminense e com isso o Fluminense terá a cavalaria disponível para o Odair Hellmann. E aí ficará a pergunta, que time o Odair usará? Enfim, antes de eu entrar nesse assunto, deixe seu like, se inscreva aqui embaixo. E cara, vou fazer um pedido extremamente importante pra vocês. Vá nos comentários aqui e clica no meu perfil do Instagram e me segue lá, que faltam pouquíssimos pra eu chegar a 10 mil e ter o negocinho lá de subir. Falta pouquíssimo, vocês da outra vez, pô, teve gente pra cacete que foi lá seguir e eu gostei muito disso, mas vai lá agora, você que faltou aí, eu sei que você aí faltou, vai lá e me segue pra poder chegar a 10 mil, tem bastante conteúdo lá de Fluminense também, enfim. Vambora, vamos falar do giro de notícias. O Wellington Silva e Fernando Pacheco finalmente registrados e liberados. O Fluminense terminou os trâmites burocráticos de inscrição no BID e no BIRA, que é o do Rio de Janeiro, e que eu acho sempre engraçado falar disso, porque nada mais carioca do que um sistema de inscrição de atleta que se chama BIRA aqui no Rio de Janeiro. Mas o Fluminense conseguiu inscrever tanto o Wellington Silva quanto o Fernando Pacheco e estão liberados para jogar a Taça Guanabara. Lembrando, eles não estão inscritos para jogar a Copa Sul-Americana no jogo de volta contra o La Calera, porque essas mudanças só podem ser feitas caso o Fluminense avance para a próxima fase. Um detalhe importante sobre o Wellington Silva é que ele foi registrado no BID e no BIRA com um contrato antigo. Ele tinha um contrato até junho, né, desse ano, de 2020, com o Fluminense, estava emprestado para o Internacional, e a única coisa que foi atualizada lá foi cancelou o contrato dele com o Inter, né, a rescisão dele com o Inter, e automaticamente ele volta a ser registrado pelo Fluminense. Então, o sistema foi feito assim, para ele poder jogar e ser inscrito logo na Taça Guanabara, e aí agora sim será efetivada a renovação de contrato dele com um período maior e um salário mais baixo. Então, só explicando, né, foi feito deram uma adiantada para poder conseguir registrar logo. E aí, dentro disso, como eu falei, se eles estão liberados para a Taça Guanabara, estão liberados para o Clássico Vovô contra o Botafogo no próximo domingo. E sendo desse jeito, o único desfalque efetivo do Fluminense na partida provavelmente será Caio Paulista, jogador que ainda não conseguiu estrear. Teve lesão muscular junto com o Evanilson e Marcos Paulo, mas a lesão dele foi um pouquinho pior, não se recuperou 100% ainda, e ao que parece, a menos que haja uma notícia de última hora nessa sexta ainda ou no sábado, não deve ir para o jogo contra o Botafogo. Ou seja, o outro, né, desfalque que eu escrevi aqui é Ganso, que a gente ainda não tem certeza se vai, mas mesmo se for pro jogo, como é a primeira partida dele na temporada, talvez fique no banco, né? Então o Odair perdeu aquela carta que ele tinha de 200 desfalques, etc. Eu até coloquei aqui, ó, o ataque que já teve Felipe Cardoso, Lucas Barcelos, Matheus Alessandro como as únicas opções, de Pablo Diego, né, para completar o quarteto. Teve como as únicas opções esses 4 no início da temporada. Agora, pegando adversários mais difíceis, porque eu vou falar até do Botafogo, mas com certeza é mais difícil do que a Portuguesa, pegando esses adversários, o Fluminense conseguiu a liberação desses outros atletas para poder ter o que eu tô chamando de cavalaria, né? Que são as contratações e os jogadores que a gente espera alguma coisa. Ninguém esperava nada de Lucas Barcelos, Matheus Alessandro e Pablo Diego. Felipe Cardoso talvez um pouco por ter vindo de fora. Ninguém esperava nada desses jogadores. E alguns deles entregaram até abaixo do que nada, né? Mas dentro do que agora a gente espera dos jogadores que estão chegando, que aí a gente vai botar Marcos Paulo e Evanilson, que já estrearam na temporada, o Michel Araújo, que também já estreou e agora aparentemente já tem ritmo para também poder começar jogando, o Fernando Pacheco, que voltou do pré-olímpico, aí ainda tem também, além desse, o Wellington Silva, ou seja, só aí são 5 jogadores que estarão disponíveis nessa rodada, que a gente não teve na última rodada do Carioca contra o Boa Vista, né? Desses só teve o Michel. Então isso vai fazer uma diferença para o Odair Hellmann, que é o segundo tópico, que é a pitada de análise que eu falei.
acabou a paz, eu botei aqui entre aspas, né? Porque a obrigação é inimiga da tranquilidade. E aí, o que quero dizer com isso? Odair Hellmann, eu falei aqui várias vezes, olha, é muito mais fácil acertar alguns problemas ganhando do que acertar perdendo. E a gente tá vendo isso agora vindo de 2 jogos sem vitória, sendo um deles um jogo mais importante já do início da temporada contra o La Calera. E aí, por que eu vinha dizendo isso? Ó, tem coisas para se acertar. Algumas coisas iriam se acertar automaticamente. Falei isso na análise do Fla-Flu. Algumas coisas, como por exemplo, jogou-se o Fla-Flu sem centroavante, sem atacantes, efetivamente. Assim como jogou contra o La Calera. Por quê? Porque não tinha atacante. E agora a gente tem. A gente tem o Wellington Silva, tem o Fernando Pacheco, tem Evanilson, tem Marcos Paulo, todos esses liberados aparentemente para poder jogar. Talvez o Evanilson não comece jogando ainda também, mas assim, todos eles poderão estar no jogo contra o Botafogo e provavelmente na semifinal, caso a gente avance, também estarão disponíveis para poder atuar. Já estarão também na volta contra o La Calera, tirando os 2 que não estão inscritos, enfim. Todos esses estarão disponíveis. Agora, esse problema foi solucionado. Se continuar tendo problema em relação ao sistema de ataque, a erros ali, que a gente viu que quando entrou Marcos Paulo e Evanilson contra o La Calera, esses problemas acabaram, da bola bater no meio e Miguel pegar entre um monte de zagueiro e não conseguir segurar a bola, ou o Felipe Cardoso mesmo, que a bola batia nele, parecia um pedaço de tábua, né? Que você joga a bola bate e volta. Esses problemas a gente meio que viu que acabaram. Só que, se ainda persistirem outros problemas de ordem ofensiva, aí o problema já está com o Odair Hellmann, porque as peças estão ali, ou então caso essas peças entrem e não rendam nada, porque a expectativa em cima de Wellington Silva, de Fernando Pacheco, é com base hoje em jogadores que o Fernando Pacheco já atuou, né, mas não atuaram pelo clube ainda. A gente não viu esses jogadores jogando, então a gente precisa ver. Ou seja, quando eu falei lá atrás que ganhar dá mais tranquilidade para poder resolver problemas, era por causa disso também, porque agora o jogo que o Fluminense na sequência aí, né, dos próximos 4 jogos, dos próximos 5, Botafogo, semifinal e final de Taça Guanabara, Motoclube da Copa do Brasil e a volta do La Calera. Vamos botar que o Fluminense vá até a final da Taça Guanabara. Desses 5 jogos em sequência, o que o Fluminense menos precisa ligar e menos precisa se importar e ganhar o jogo é contra o Botafogo. Porém, pela situação, o que o Fluminense mais é importante hoje para o Odair Hellmann e para o time é ganhar do Botafogo, para voltar o tempo de tranquilidade. E não só ganhar, é ganhar e ganhar bem. Porque o Botafogo até agora pegou times muito parecidos com os que o Fluminense pegou e não tem nenhum jogo do Botafogo que dá pra você chamar de bom até agora. A galera lá do Botafogo tá felizaça com o Alberto Valentim. Vocês têm que ver, abre qualquer perfil do Botafogo e dá uma olhada no que estão comentando sobre ele. Então assim, o Fluminense tem que enfrentar, e o Fluminense enfrentou times pequenos, teve jogos bons, que a gente foi identificando problemas, mas jogos bons. O Botafogo não teve nenhum jogo bom. Até as vitórias do Botafogo foram médias. E agora passou do Caxias tomando uma pressão absurda. Então o Fluminense não só... Acho que a torcida precisa ser crítica nesse ponto de ganhar do Botafogo do mesmo jeito que ganhou do Flamengo. Ainda assim vai me parecer um pouco preocupante. Precisa ganhar e ganhar bem. E era esse tipo de responsabilidade que não era para ter nesse momento. Se tivesse ganho do Boa Vista e ganho do La Calera, o jogo contra o Botafogo, tirando o peso de clássico daqui, só tá aqui no cantinho aqui, um peso de clássico. O resto todo era de classificado já, a gente tá tranquilo, bota esses jogadores que não atuaram ainda para ganhar ritmo de jogo, mas não atuam há muito tempo, não tem a necessidade de botar, era muito mais tranquilo. Então o ponto que eu colocava lá atrás era esse. A tranquilidade é inimiga da obrigação, ou o inverso, né? Quando você tem muita obrigação, você tem pouca tranquilidade. Se tem pouca tranquilidade, aí começa a já vir mais nervosismo. Aí é a hora que contra o CSA cara a cara, o cara bate pra fora, não bate no gol. E na tranquilidade ele faria aquele gol, né? Que foi o que aconteceu várias vezes com o Fluminense no Brasileirão do ano passado. E claro, esse jogo é domingo contra o Botafogo. Apesar de eu estar falando isso tudo, de cobrar, sempre tem um pontinho aqui pra se destacar. O jogo domingo é no dia 9 de fevereiro. Isso quer dizer que os jogadores que começaram a treinar no dia 9 de janeiro, nem foram todos do elenco atual, mas vamos lá. O Odair começou a treinar o time dia 9 de janeiro, mais ou menos. Teve um tempo ali de reapresentação e etc. São 30 dias, vamos fechar aqui com 30 dias. Em 30 dias, ele teve 7 jogos, contando isso contra o Botafogo, e se a gente dobrar isso, porque no dia seguinte do jogo não se pode treinar, né? Não é recomendado que se faça treinamentos táticos, é mais recuperação muscular,
São 14 dias sem treino. Ou seja, desse tempo inteiro, Odair teve 15 dias de treino e normalmente já treinando pensando no jogo seguinte. É muito pouco. Então vamos ter noção também de que os testes estão sendo feitos nos jogos. E aí também não pode jogar um jogo como aconteceu, né? No Fla-Flu a gente jogou sem centroavante, não deu certo. E abandonar a ideia para sempre. Testou-se de novo, não deu certo. Agora espero que ele tenha entendido que não deu certo, porque não tem tempo de treinamento. Então assim, tem que ter crítica? Tem. Mas sem a crítica também pela crítica, né? Negar a realidade para provar o seu próprio ponto faz muito sentido não. Saudações tricolores e até a próxima. Valeu!